Estou aqui na Copatrigo, em São Luís Gonzaga, com o gerente técnico da Copatrigo, para falarmos a respeito, então, do desenvolvimento da lavoura de soja até o momento. Então, Bento, qual o cenário que vem se apresentando até agora? Bom, o cenário ele foi bastante desafiador e continua sendo desafiador em função do ano. Nós estávamos com uma expectativa muito grande em relação ao plantio, desde a abertura da época ideal de plantio da nossa região, que é início do mês de outubro, mas em função do clima, nós conseguimos sim fazer o plantio que praticamente toda a nossa área de abrangência. Nós tivemos um excesso de chuva aí no final do mês de outubro até a primeira quinzena do mês de novembro, onde que se teve uma janela de plantio nessa segunda quinzena de novembro, onde o produtor conseguiu plantar ou semear uma boa parte da área. Tá? E aí, nesse intervalo, houve outras chuvas e, novamente, desafios, e se perguntava se o produtor vai conseguir realmente realizar essa semeadura em toda essa área, mas com as janelas que se propôs e o clima favoreceu, nós conseguimos sim, em mais 2 janelas, hoje atingir um plantio de 90% dentro de uma área de 520 mil hectares de soja, que é onde que a Copatrigo está inserida. Então, como é que foi essa implementação, assim, num panorama geral? O produtor conseguiu fazer uma implementação boa da lavoura? No início, como eu havia frisado, existia uma expectativa e também um nervosismo por parte do associado, visto que teve excesso de chuvas. E aí o solo ficou muito encharcado. Nas primeiras áreas semeadas, o produtor teve algumas dificuldades em função desse excesso de umidade, mas com o decorrer do período e nós termos dias mais longos e as temperaturas aos poucos se elevando, o produtor conseguiu sim fazer um plantio e até assim, podemos dizer, pelas dificuldades de umidade que teve o solo. Hoje as lavouras estão muito bem, obrigado, instaladas com um bom desenvolvimento dessas lavouras primeiras no período aí de novembro, que foram semeadas início de novembro até início de dezembro. Você comentava antes que tiveram 3 momentos de plantio, né? Como é que estão os desenvolvimentos dessas lavouras até o momento? Então, esse primeiro momento, onde teve uma das principais áreas semeadas, aí, a partir do dia 10 de novembro até dia 15, 20 de novembro, essas áreas estão na fase vegetativa e em determinadas variedades já estão em fase de florescimento. Tá? E a segunda época de plantio foi início do mês de dezembro, que se teve outra época boa de plantio, que o produtor conseguiu fazer uma boa área de semeadura, e a terceira época foi agora, está sendo nesse período aí, do dia 10, agora até o dia 20 de dezembro, onde o produtor chegou a alcançar os seus 90% de sua área plantada. Essas primeiras áreas, como havia frisado, estão na fase vegetativa, pontualmente algumas variedades estão na fase de florescimento. Nós, a cooperativa, já estamos muito preocupados, nossos consultores técnicos estão preocupados com a incidência de doenças, então essas áreas que estão nessa fase, já estamos em recomendações de uso de fungicidas, para que essa recomendação seja expressivamente preventiva e que realmente o produtor tenha resultado nessas primeiras aplicações, nessas primeiras áreas semeadas. Existe uma preocupação muito grande com relação a doenças, principalmente a ferrugem asiática, com a pressão dessa doença nesse ano, né? Qual a importância, então, de intervalos de aplicação, de não deixar atrasar, porque um período de El Niño, com muitas chuvas, às vezes pode impossibilitar uma entrada na lavoura, né? Então, qual o cuidado que o produtor precisa ter com relação a intervalos de aplicação? Bom, Leonardo, primeiro eu gostaria de fazer um adendo na seguinte questão. O produtor, ele precisa ter uma consultoria, ele precisa ter um consultor técnico que o auxilie numa boa recomendação.
Isso é um passo importante, que ajude a ele a tomada de decisão. E a outra questão dos intervalos de aplicação, visto que a gente é amparado dentro da Copatrigo por várias instituições de pesquisa, mas frisando fortemente aqui a nossa parceria com a RTC-CCGL, eles nos frisam que nós precisamos fazer aplicações preventivas e os intervalos de aplicação não passem muito de 12 a 15 dias, visto que isso passa muito pelos produtos a serem utilizados e também a questão, como você frisaste, a questão da incidência de ferrugem na região. Então, em primeiro lugar, nós ter a consciência de nós fazermos aplicações preventivas. E faço outra consideração para o nosso associado e para todos os ouvintes, enfim, telespectadores aqui. Na safra passada, nós perdemos a soja em função da estiagem, por causa da seca. E se o produtor não tiver preocupação e não tiver um acompanhamento com uma consultoria apropriada para ele, nessa safra, o produtor vai ter tanto quanto perdas em cima de doenças, e aí que eu friso a questão da ferrugem. Por que a ferrugem? Porque a ferrugem, já temos focos na região de ferrugem, e nós temos um país vizinho aqui, que se chama Paraguai, que está na fase de término das lavouras de soja, estão quase já entrando na fase de colheita, onde que eles não estão fazendo mais aplicações fúngicas, e todos aqueles esporos, através das correntes de vento, elas vão começar a aparecer aqui na nossa região. Então, essa preocupação, ela precisa estar muito forte por parte do nosso produtor, para que ele realmente se conscientize e faça as aplicações preventivas, visto que todos os pesquisadores, eles frisam que aplicações curativas, elas são de baixa eficiência. E elas sendo de baixa eficiência, com certeza nós vamos ter perdas de produtividade. Bento, esse é um ano para o produtor refazer o caixa. As lavouras, como você falou, foram bem implementadas até agora, né? O clima, pelas perspectivas, vai ser um clima adequado e ideal para altas produtividades. Então, o produtor precisa ficar atento a essas questões, né? Com certeza. Acreditamos assim, a semeadura da soja foi muito bem feita, a soja está com um bom desenvolvimento, então o teto produtivo ele está lançado. O teto produtivo das nossas lavouras, ela está aí. Agora, nós precisamos ter o máximo de cuidado e tentar cuidar ao máximo na questão de doenças e pragas, para que nós possamos manter esse teto produtivo que foi lançado nesse verão. Então, esse é o cuidado que o produtor precisa ter. Nosso teto produtivo foi muito bem lançado, nossa possibilidade de termos boas colheitas, ela está lançada. Tá? O que nós precisamos é fazer, nós ter o cuidado e ter assertividade nesse cuidado. Essa é a maior preocupação que o produtor precisa ter, e procurar o seu consultor, as cooperativas, enfim, o que ele achar melhor, para se orientar e buscar orientação para que haja um acompanhamento e que o resultado que ele propôs no momento da sua semeadura se concretize lá em março, em abril, quando nós vamos realizar a nossa colheita. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.